Obrigada. Bom dia a todos, queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção. Que assim seja. Amém? Amém, Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema que está lá no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Interessante que o codificador Allan Kardec, ele destaca algumas passagens dos evangelhos na Bíblia, que nós chamamos de canônicos, e traz com uma didática, uma clareza muito grande. Primeiro, ele vem e nos explica, e em seguida, os Espíritos também fazem as suas clarividências para nós, suas clarezas, esclarecimentos, para que nós consigamos colocar, introjetar em nosso espírito as virtudes necessárias para galgarmos o reino de Deus. E como que nós podemos adentrar no tema? Claro, lembrando que as bem-aventuranças estão lá no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, no capítulo 5 do evangelista Mateus e no capítulo 6 do evangelista Lucas. Jesus, diante de uma multidão, e digamos, multidão mesmo. Temos pelo menos 2 passagens nos evangelhos em que Jesus alimenta a multidão que tinha passado o dia inteiro escutando-o. Cerca de 5.000 pessoas. Então era realmente uma multidão, não era um grupo apenas. E interessante que enquanto o mestre falava, parece que todos ficavam inebriados, ficavam hipnotizados, porque não via a hora passar. E nessas 2 passagens que Jesus e seus discípulos alimentam a multidão, fica-nos claro que, ao final do dia, Jesus e os discípulos se dão conta que estavam ali o dia inteiro, falando, ensinando, e a multidão não tinha se alimentado, porque eles iam para os campos, lugares mais isolados. O Sermão da Montanha, né? Segundo Mateus, no monte, segundo o evangelista Lucas, numa planície. E por que essa multidão ficava assim tão hipnotizada com o mestre? Só pelo fato dele ser um espírito puro? Ora, naquela época nem se falava em espírito puro. Essa didática foi trazida pelo nosso codificador Allan Kardec, para que tenhamos facilidade em entender a evolução espiritual de cada um de nós. Mas sim porque o mestre, tudo que ele ensinava, tudo que ele exemplificava, as pessoas que estavam ali se identificavam e também queriam alcançar todas essas virtudes que Jesus já possuía. Porque o mestre era a paz em pessoa. Pois bem, meus irmãos, essa passagem que está lá no Evangelho, eu trouxe aqui, através de Mateus. Jesus diz que bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Em algumas traduções, bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. Também bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Na verdade, as bem-aventuranças parecem um canto, Jesus exemplificando o que devemos fazer, uma canção para o nosso espírito alcançar o reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados todos aqueles que sofrerem injustiça por amor ao meu nome. São realmente virtudes consoladoras para aqueles que devem se desapegar da matéria, os pobres de espírito, para aqueles que choram, ou seja, que estão em sofrimento, que sentem a dor, para aqueles que se exasperam diante das dificuldades e não são mansos nem pacíficos, para aqueles que não conseguem enxergar a justiça divina, porque é assim que nós vivemos aqui na terra. Quando vemos um criminoso não ser punido pela justiça dos homens e a gente fica, meu Deus, como que eu posso acreditar na existência de um Criador divino que permite que esse criminoso fique impune? Mas quando sabemos quem é Deus, todo o seu poder e bondade, compreendemos que a justiça divina ninguém escapará. Porque a lei de Deus é para todos. Como diz lá no Evangelho, é como um sol que brilha para os bons e os maus, para a chuva que faz cair sobre os justos e injustos. Se Deus não faz distinção, por que Ele iria beneficiar justamente aquele que faz o mal? Não teria lógica. E se há uma coisa que realmente nós podemos dizer que existe muita lógica, são as leis divinas. Então, ainda nós temos um complemento lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que Kardec, além dessas duas bem-aventuranças, os mansos e os pacíficos ou pacificadores, Kardec nos traz também uma passagem que está lá no Velho Testamento, ou seja, o 5º mandamento, que é: não matarás. Então sabeis o que foi dito aos antigos: não matareis. E Jesus prossegue: eu, porém, vos digo que quem se puser em cólera contra seu irmão. O que é cólera? Destempero. Ser realmente possuído pela raiva, pelo rancor, pelos maus sentimentos. Então, aquele que se puser em cólera contra seu irmão, disser a seu irmão raca, era uma expressão que na época você poderia desqualificar o ser humano, como se dissesse: isso não é gente. E literalmente não seria gente. Porque se nós conhecemos o preconceito ainda hoje na sociedade, uma sociedade que evoluiu em pelo menos 2 séculos, tecnologicamente, intelectualmente, de uma forma assim fantástica. Em compensação, há mais de 2000 anos estamos praticamente no mesmo passo moral. Porque o que eu estou trazendo aqui hoje é o que Jesus nos trouxe já há mais de 2000 anos. E nós ainda temos dificuldade em vivenciar.
Então realmente demos um passo muito grande em termos intelectuais, mas morais. Uma sociedade que ainda precisa de lei para banir o preconceito, de lei para dizer que um homem não deve bater na mulher dentro de casa, na sua esposa ou nos seus parentes, seus filhos, de lei o tempo inteiro nos regulando ensinos que moralmente nós tivemos há séculos, milênios atrás, e ainda estamos rastejando, precisando das leis humanas para tentar conter os nossos ímpetos morais. Então, essa expressão raca desqualificava o ser humano, era dita de forma tão ultrajante que se falava cuspindo no rosto da pessoa. Já pensou? Que humilhação! Se dissesse és louco, o louco, ele não respondia por si. O louco também era banido da sociedade. Olha que no Evangelho nós vemos vários casos que praticamente são tidos como loucura e na verdade eram obsessões. Merecerá ser condenado. Condenado por quem? Por Deus. Mas Deus vem e julga cada um de nós? Não. Ele colocou as suas leis. Lá na questão 614 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos o que é a lei divina, o que é essa lei natural que nos rege. E os espíritos falam: é a lei de Deus, é a única e verdadeira lei que deve reger os homens. E eles são infelizes quando dela se afastam. Eles sentem dor, eles sofrem quando não estão cumprindo a lei de Deus. Já sabemos então a resposta do sofrimento, das dores. Por que sofremos? Porque em algum momento em nossas vidas, em alguma ação, algum pensamento, estamos infringindo a lei divina. Jesus faz então, com essas afirmativas da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência, uma lei. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre mansuetude, brandura, afabilidade, paciência, obediência, resignação e, por fim, sobre a cólera. Falaremos primeiro pelo menos de 5 virtudes e de um grande vício ao final. Jesus, assim, ele está condenando a violência, a cólera, que é o apogeu da violência, que começa exatamente uma agressão interna para o externo. Porque aquele que fica encolerizado, primeiro está agredindo a si mesmo. Sabe quando nós guardamos mágoa? Chico falava que a mágoa é um veneno que, ao invés de darmos para o outro, nós estamos tomando aos poucos. Por quê? Aquele que está em erro conosco não justifica que nós fiquemos alimentando o sofrimento interno. Esse que nos faz sofrer é um instrumento de Deus para o nosso aprendizado, inclusive o aprendizado do perdão. Então, quando nós perdoamos o outro, nós nos libertamos desses maus sentimentos que ficamos alimentando no nosso coração.
Ele condena ainda a expressão descortês, como nós vimos ali, raca. Essa palavra que era um termo desdenhoso usado entre os hebreus. Por quê? A palavra ofensiva, ela exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade. Que lei é essa? Quando nós estudamos as leis morais, a última lei que nós vamos estudar no livro dos Espíritos é a lei de justiça, amor e caridade. E que os Espíritos falam, olha, já resume todas essas outras leis morais que vocês estudaram. Por quê? Porque reflete a moral do homem de bem. O homem de bem é aquele que já cumpre, inerente à sua pessoa, ele não se força a ter um comportamento, ele já é. Ele já cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Ele é justo. Ele é, acima de tudo, benevolente para com todos, indulgente com as imperfeições alheias e perdoa indistintamente a qualquer ofensa. Então, quando nós falamos de forma ríspida, desrespeitosa com alguém, estamos ferindo essa lei, afrontando essa lei. Aí você, mas eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu também sou. Mas quantas são as armadilhas, situações do destino que nos deixam com a cabeça virada? Naquele momento, a gente acaba matando alguém. Tem alguém aqui que já matou alguém? Tem? Alguém já matou? Só eu matei? Eu digo, eu já matei. E matei muita gente. E não foi em outra encarnação, não, foi nessa. Sabe como? A pessoa me feria e alguém vinha falar dela pra mim, eu falar, olha, essa pessoa morreu pra mim. Eu não matei, não? Se eu falo isso? O pensamento é matéria, gente. Se eu falei que aquela pessoa morreu pra mim, eu matei essa pessoa. Não é uma morte física de eu pegar um instrumento e enfiar na pessoa, mas é uma morte moral. Quantos de nós não já cometemos um suicídio? No desespero, ai meu Deus, para que eu nasci? Eu não queria estar aqui. A gente só vem para cá para sofrer, eu não aguento mais isso. Está se matando e não percebe, não se dá conta. Então, Jesus nos chama a atenção para tudo que nós proferimos em palavras. Mas, na verdade, a palavra, ela é reflexo do que já está em nós, dos nossos pensamentos. Ainda constitui um golpe desferido na benevolência e na fraternidade. Como que eu vou ser bom com alguém com palavras ríspidas? Fraterno, aquela fraternidade, né, que a gente prega, que a pessoa vem e fala, fui promovida lá no trabalho, e você, que maravilha, aí fica pensando, eu faço a mesma função que ela, o que ela tem de melhor que eu não tenho? E aí vem a inveja. Sentimos inveja do outro e ainda falamos, não, mas eu não quero que o outro se prejudique, eu gostaria de ser igual a ele. E por que não é? Porque não busca isso. Então, essa comparação que nós fazemos, que nos leva para baixo, porque se nós olharmos para dentro e não para fora, vamos saber valorizar o que temos. Mas não, a gente olha para fora, o que provavelmente cremos que não temos, e muitas vezes estamos equivocados porque vivemos no mundo de aparências.
Aí você vê sua família toda confusa, cheia de conflitos, e vê a família do vizinho toda unida, indo para lá e para cá, a hora de lazer, e você, nossa, eu queria tanto que fosse assim minha família. Se mude para o vizinho, vá ver como é que é. Às vezes até o que você aprecia pode ser verdadeiro, mas tem outras coisas que não chegam a ser externalizadas e você não tem contato. É como se a gente quisesse admirar o jardim do outro, mas nós não vemos quando o outro está adubando, plantando, podando, cuidando. Só vemos o jardim pronto. Aquele que já chegou num ponto onde nós queremos, nós não temos ideia de quanta sola de sapato ele gastou, de quantos calos ele fez nessa jornada para chegar onde chegou. Mas a gente vê tudo pronto e se sente injustiçado. Os brandos e os pacíficos, eles reconhecem a necessidade de paz. Quando nós vemos nas bem-aventuranças, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Por quê? Todos nós não somos filhos de Deus? Jesus nos disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Porque nós somos co-criadores divinos. Nós temos a missão de contribuir na criação de Deus, dar a nossa parcela de contribuição. Somos ainda a única criatura, pelo menos neste planeta de provas e expiações, que consegue planejar, executar e modificar a realidade que vive. Ou nós somos exatamente iguais a uma sociedade como era há 2.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, há 10.000 anos atrás. Somos? Não. A gente vê a evolução da civilização é completamente diferente. Cada um no seu tempo. Mas a formiga, desde que foi criada, é formiga. Sempre corta ali as folhinhas, leva para o formigueiro, tem uma rainha. Os animais, sempre que foram criados, sempre foram daquele jeito, agindo com instinto, por impulso. Mas nós não. Quer dizer, alguns, né? Temos umas exceções aí, né? Na nossa civilização, né? Então nós reconhecemos a necessidade da paz, de paz. Como diz Gandhi, a paz é o caminho. A paz está onde, gente? Em cada um de nós. A gente vê aí o movimento A Paz de Divaldo, e ele traz sempre isso, para que nós despertemos que a nossa paz não está no outro. Então aquela pessoa que vem, nos espizinha, nos deixa realmente, sabe, fora do sério, é aquela pessoa que nos provoca? Ou eu não estou achando o equilíbrio interno necessário para não me deixar atingir pelo que essa pessoa faz, pelo que essa pessoa fala? A paz é uma conquista interior, uma conquista de cada um de nós. Quando aprendemos a ser pacíficos e pacificadores, podemos estar no meio de uma tempestade, um turbilhão de pessoas agressivas, destemperadas, e você consegue bloquear essas energias, essas vibrações ruins, porque você está em paz. Eu costumo dizer, aqui na Terra, o que é que de pior poderia nos acontecer? Desencarnar. Ah, eu não quero desencarnar. Seria a pior coisa. A gente vem, estuda a doutrina e descobre
que a desencarnação muitas vezes é um alívio para o espírito. Então, o que nós cremos que seja ruim, às vezes é muito bom. Aquela doença que vem e você vira assim, por que eu estou passando por isso? Porque há 7, 8 encarnações atrás, você fez um mal a alguém, a uma multidão, e agora está expiando com essa doença. Então, o que é o mal, finalmente? É muito relativo. Os brandos e pacíficos doam a tranquilidade a todos. Eles levam a paz para o ambiente onde eles estão, onde eles se encontram. Estabelece a concórdia. E nós vimos essas resistências. Às vezes, quando ocorrem mudanças lá no meu trabalho, eu vejo a pessoa esperneando. Eu falo que é o direito de espernear, né? Que cada um tem. Jus esperneandi na minha área. A pessoa esperneia, não, porque mudou, porque isso, porque aquilo, não sei o que. E você vai lá e que acalma a pessoa, conversa com ela e sente que você pode falar o que for naquele momento e ela não vai aceitar. Porque existem ainda entre nós muitos que somos refratários à boa palavra, ao gesto de carinho, ao sorriso. Interessante que um dia eu estava numa fila, né, num shopping, um lugar para almoçar, e era um lugar promocional, né, de almoços. Estava tão barato que a fila estava enorme e eu estava lá na fila, né? Pessoal bem popular, onde tem, se tiver almoço por R$1, estou na fila. Aí estou lá com meus pais e eu fui me aproximando do balcão. O rapaz que estava cortando as carnes, arrumando a comida, ele olhou para o shopping e eu olhei para ele e sorri. Ele, oi! Tudo pensando que eu conhecia ele. E eu só sorri. Pô, que legal, o cara trabalhando ali, sabe? Feliz. E de repente, aí eu pensando isso, sorri para ele. Ele falou comigo como se eu fosse uma amiga de infância. Pensando, ela me conhece de algum lugar e eu não estou lembrada. Né? Porque as pessoas estão desacostumadas com gentileza. Estamos numa sociedade que a gente entra no ônibus e tem cadeira para idoso, cadeira para gestante. Aonde numa sociedade não é óbvio que um idoso precisa ter prioridade? Que uma gestante ali está pesando por 2, precisa ser prioridade? Não. Mas mesmo com aviso, tem umas almas, né, que vão ser exiladas com fé em Jesus e sentam naquele lugar. Então, há muito para se construir, muito para fazer entre nós. Porque, por enquanto, nós entendemos que os bens da terra, as nossas riquezas materiais, estão em poder dos maus, dos egoístas. Quando a gente olha o domínio do mundo, nós percebemos os cartéis, os conglomerados de empresas que visam o lucro. Aí quando vem uma alma boa e se destaca e constrói um hospital como obra social, acaba sendo elevado a santo. Por quê? Porque isso é raro na Terra. Num planeta é raro você vê uma construção que beneficie 2.000, 5.000 pessoas sem cunho lucrativo. É raro. Por que é raro? Porque ainda vivemos num planeta de provas e expiações, onde o mal prevalece sobre o bem. Mas só vamos galgar outro patamar evolutivo, que é para o planeta de regeneração,
se cada um de nós trabalharmos para evoluirmos, para sermos melhores. Porque quem faz o planeta somos nós, que estamos uma hora encarnados, outra hora desencarnados. Enquanto nós não mudarmos, não evoluirmos nosso padrão vibratório e moral, a gente vai continuar aqui na Terra. E que terra é essa que nós estamos querendo para o nosso futuro? Porque iremos reencarnar ainda muitas vezes aqui. Então, os bens da terra, no futuro, os maus serão afastados daqui, serão exilados, assim como houve em Capela, né? A brandura e a passividade são duas virtudes que caminham juntas, que precisamos desenvolver. Ser brando e pacífico não é ser passivo, não é somente se sujeitar aos outros. Ser brando e pacífico é entender que as atrocidades, o egoísmo, o mal do mundo não pode me contaminar. Ainda, o homem tem necessidade desses bens da terra. Por quê? Porque estamos aqui encarnados num planeta material. Precisamos da matéria. Tem alguém aqui em jejum? Aí chega um, tenho. Não, não tem, né? Hoje não tem exceção. Nós nos alimentamos. Nos alimentamos e não prestamos atenção no momento que tomamos o nosso café da manhã, que aquele pão que estávamos comendo, alguém acordou de madrugada, talvez ainda sem o sol ter nascido, para trabalhar na lavoura, para levar esse pão à nossa mesa. Quanto trabalho foi empenhado naquilo que nós consumimos? Quanto trabalho foi empenhado para termos o nosso café, o nosso leite? Se nós formos olhar determinadas riquezas, outro dia, eu não sou de ver novela, eu falo isso em toda palestra, né? Um dia eu vou falar a verdade. Eu não sou de ver novela, mas uma vez vi numa novela das 9, a tal da Paz, né? A Bolos da Paz. A filha que deu um golpe nela, pegou o dinheiro todo da mãe e resolveu investir. Aí chega lá um rapaz, né, de investimentos, de uma instituição financeira, e fala: olha, o melhor investimento para você ter um lucro altíssimo seria você investir em diamantes de sangue. Ela: diamantes de sangue? O que é isso? Aí ele: são diamantes que são extraídos através de trabalho escravo. Por isso que se chama diamante de sangue. E muitas vezes esses diamantes, eles financiam guerras lá na África. Aí ela: então eu quero investir nisso. Aí o namorado virou assim: você vai investir num diamante em que tem mortes aí por trás disso? Por isso que o nome é sangue. Aí ela: sim, a guerra é em outro continente. Eu não conheço essas pessoas que estão sendo escravizadas. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas são essas pessoas que têm essa mentalidade que conseguem manter o mal na terra. Porque são altamente egoístas. Enquanto nós formos egoístas, pensar somente no meu e não pensar no outro, não nos colocarmos no lugar do nosso próximo, o mal vai prevalecer na terra. Então, o homem tem essas necessidades dos bens da terra, mas nós temos que nos atentar para termos o necessário para o nosso bem-estar. Enquanto que muitos estão aí investindo no supérfluo. Eu costumo dizer que aquele que investe no supérfluo está tirando a dignidade de alguém em algum lugar.
porque onde sobra, falta em algum lugar. Não se deve dar mais importância aos bens terrenos do que aos bens espirituais. Ora, o que nós estamos fazendo? Evoluindo sempre. O que é o reino dos céus? São as riquezas espirituais. É sabermos que não precisamos, não dependemos mais da matéria para viver. É sabermos que as lições foram finalmente aprendidas e que agora constantemente somos professores e não precisamos reencarnar. Olha que maravilha! A benevolência é outra virtude que temos que buscar. Nós, lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, nós temos a pergunta que Kardec faz aos Espíritos: o que seria a caridade no entendimento de Jesus? E o primeiro item que os Espíritos nos trazem é benevolência. É ser bom para com todos, sem qualquer distinção. Bom, inclusive, com o criminoso. Hoje eu estou bem advogada, né? Advogando com os criminosos. Gente, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem oração para o criminoso. Porque a melhor forma que nós podemos, inclusive, ajudar esse irmão, porque é nosso irmão, que está em erro, que ainda está na ignorância, é pelas nossas preces. Podemos ser bom com o criminoso, mesmo que ele não possa ser bom conosco, pelo contrário. A benevolência produz a afabilidade e a doçura, porque ainda que nós vivamos no mundo de aparências, eu já trouxe até aqui essa temática, a grama do outro sempre parece mais verde do que a nossa. Nós não temos a capacidade que Jesus tinha de entrar no coração de cada um. A presciência, a capacidade de antever lá na frente o que cada um de nós seremos. Jesus fazia isso. É por isso que ele não olhava para todos nós naquele momento como nós estávamos realmente. Ele olhava para as nossas potencialidades, porque é assim que o Espírito puro age. Ele não fica buscando equívocos nossos, ele fica buscando os nossos talentos, os nossos potenciais. Essas aparências nos levam a crer que determinadas pessoas têm um comportamento que parece um anjo. Aí você vai conviver com a pessoa, muitas vezes os relacionamentos amorosos não dão certo por causa disso, né? Aliás, o divórcio até hoje existe justamente porque você se encanta, se enamora daquela pessoa. Quando você convive, você começa a notar determinados comportamentos que muitas vezes você não aceita. Essas diferenças. Porque a pessoa, muitas vezes no trabalho é uma, no centro é outra, na família é outra. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu era bem assim mesmo, né? Eu só melhorei um pouquinho, mas eu ouvia sempre isso de minha mãe. Minha mãe chegava num lugar comigo, geralmente assim, quando eu estava com minhas amigas, a família de minhas amigas, eu era toda comportadinha, toda bonitinha, aí minha mãe virava assim: ah, meu Deus, que dera que fosse um anjo assim em casa. Porque eu chegava em casa, eu queria mandar em todo mundo. Não tinha essa coisa de meu pai e minha mãe virem dizer o que é que eu tinha que fazer, não, porque eu tinha que mandar até neles. Ô espírito, né? Pois é, a gente está aqui para aparar as arestas.
E hoje eu vejo a dificuldade dos pais em lidar exatamente com esse comportamento que eu tinha. Por quê? Quanto mais tempo passamos fora, mais quando nós chegamos em casa e estamos com nossos filhos, temos aquele sentimento de abandono. Ai, deixei ele o dia inteiro sozinho, não dei atenção. Esse sentimento de culpa acaba com que nós estraguemos nossas crianças. A virtude, quando ela é alcançada de forma autêntica, ela faz parte do ser. É inerente à pessoa. Ela é assim em qualquer lugar. Ela é gentil com todos, em todos os ambientes. Eu trouxe até a foto de Chico Xavier. Chico era Chico em qualquer lugar. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo em sociedade como na intimidade. Porque o virtuoso sabe que, se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Interessante que a gente às vezes vai fazer uma coisa errada, a gente sabe que é errado. A gente às vezes faz o errado não por ignorância, porque a gente sabe que está errado, tanto sabe que faz escondido. Escondido para quem? Para os outros? Ou, mais importante, é Ele que tudo sabe. É Ele que faz parte da nossa consciência. Perante a dor, meus amigos, eu trouxe aqui essa mensagem do Espírito amigo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Aí aquelas pessoas que estão em sofrimento viram assim: nossa, isso é uma piada, não é possível. A dor é uma bênção? Sim. A dor é um instrumento de Deus para que nós consigamos cumprir a lei divina. Se a gente dela se afasta, a gente sofre. Então, aquelas pessoas que nos magoam, nos machucam, são instrumentos de Deus. Mais um motivo para perdoarmos. Ninguém está no lugar errado. Tudo é conforme os desígnios de Deus. Então, aquelas pessoas que aparecem no nosso caminho, que a gente pensa que teria uma história e a história é outra, o que é que ela então apareceu em nossas vidas para nos ensinar o quê? Às vezes a gente olha assim, mas aquela criatura não tinha nada para me ensinar. Não. O que ela foi instrumento para que eu aprendesse. E aí você tem que fazer uma análise de toda a sua vida, do seu comportamento, suas ações, atitudes, para evoluir. A dor é o veículo através do qual nos regeneramos dos erros cometidos. Por isso, irmãos, sejamos pacientes. A paciência é também uma forma de caridade. Aí a pessoa bem, está esperneando na sua frente, você, meu Deus, não aguento mais isso. Aguenta. Aquela velha história, Deus não dá um fardo que nós não possamos segurar. A caridade mais meritória para Jesus, segundo os Espíritos, é a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer. Essa é a grande lição que temos que guardar em nossos corações. Superar o nosso orgulho, porque é ele a maior barreira para perdoarmos os outros. Sabe por quê? O orgulho é uma forma
de nos sentirmos superior ao outro. E se o outro nos magoa, ou seja, faz algo que não está de acordo com o que eu gostaria que tivesse sido feito, aí eu rebaixo mais ainda aquele ser. E se eu rebaixo aquele ser, eu potencializo o meu orgulho, porque eu me acho mais importante que ele. E o que Jesus o tempo inteiro está falando é que somos todos iguais. É como se a gente chegasse num jardim de infância e cada criança tem um comportamento. Nós somos crianças espirituais. Na primeira lição que tivermos de vida, uns vão aprender, outros vão precisar passar por isso 10 vezes para aprender. Mas a essência é a mesma, provém de Deus. Caminhando já para o final, nós temos a obediência e a resignação. São duas virtudes. Quando a gente fala de obediência, por que a obediência seria uma virtude? Acima de tudo, a obediência a Deus. Como é que nós obedecemos a Deus? Cumprindo suas leis. Além de obedecer a Deus, quando nós trazemos essa virtude para a terra, nós devemos obediência a quem? Aos nossos pais, aos mais velhos, porque sabem mais. Obediência à chefia. Existe uma hierarquia. Se a hierarquia existe, é para ser seguida, cumprida. Por que eu vou me achar melhor do que o meu chefe? A empresa viu algo que ele tem que eu não tenho, por isso que ele está naquele lugar. Se um dia eu for igual ou melhor, pode ser que eu seja promovida e fique no lugar dele, não é assim? A vida é assim. Então, obediência. É estranho que quando Chico pergunta a Emmanuel o que ele deve ter, desenvolver como virtude para que ele consiga realizar a missão de escrever os livros com Emmanuel. E Emmanuel, a primeira virtude é disciplina. E a segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. Ora, a gente sabe o quilate do espírito de um Chico Xavier. Precisava então um mentor falar que ele tinha que ter disciplina, disciplina e disciplina? Sim. A gente não sabe como Jesus sabia o que vai dentro de cada um de nós. Então a obediência é uma virtude que temos que desenvolver. Quando somos obedientes, estamos sendo menos orgulhosos. Porque infelizmente temos o equívoco de pensar que nós estamos sempre obedecendo a alguém mais importante. Não é que seja só mais importante. É porque é uma forma de nós nos disciplinarmos. E também desenvolvermos a resignação. O que é sermos resignados? Resignação é quando eu aceito aquilo que eu não posso mudar e faço da minha vida a melhor possível diante dessas circunstâncias. Eu uma vez trouxe como exemplo de resignação um cientista chamado Stephen Hawking. E Stephen, ele foi, quando entrou na faculdade em Harvard e já estava fazendo mestrado em física, ele descobriu que tinha uma doença degenerativa. E com o tempo, todos os músculos iriam parar. O último seria o cérebro. O cérebro seria o último a ser atingido. E ele, com toda aquela inteligência, aquele potencial, ele pensa logo comigo, fica revoltado de início. Depois ele, já que eu não posso mudar, porque é uma doença até hoje ainda sem cura, já que eu não posso mudar, se o cérebro é a última coisa que será atingido, eu vou usá-lo até quando eu puder. E aí foi ele que nos trouxe a famosa teoria do Big Bang.
Então, um grande físico, um grande exemplo de resignação. A obediência e a resignação são virtudes ativas, então. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. E por fim, meus amigos, a cólera. O que é que nos causa essa cólera? Esse ataque de fúria, essa zanga? É o orgulho ferido. Sente dificuldade de aceitar também as situações que obriguem o ser a reconhecer os seus erros e imperfeições. Ora, se eu me acho melhor do que o outro, o que é que eu tenho para consertar? O outro que se conserte. É assim ou assim? Não é assim que a gente pensa? A gente vê defeito nos outros. A gente vê o cisco no olho do outro, mas não percebe as nossas traves. A cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. E as consequências? Quando estamos encolerizados, nós repelimos qualquer ajuda externa, os bons conselhos dos espíritos. O nosso anjo guardião não consegue nem se aproximar de nós. Aquelas pessoas que quebram objetos, pegam as primeiras louças que tem pela frente e pá, na parede, é um ataque de cólera. Altera a saúde e compromete a vida. Por quê? Essa fúria, essas emoções, elas danificam internamente a cada um de nós. Elas corroem a nossa alma. Faz infelizes os que nos cercam. Como que você convive com uma pessoa que só vive encolerizada, enfurecida, revoltada, quebrando tudo, xingando, esperneando? Olha, meu Deus do céu. É expiação pura, né? Impede que se faça o bem. Qual a pessoa que, dessa forma, nesse estado, consegue parar para pensar, raciocinar e tomar boas atitudes? Nenhuma. Por isso, bem-aventurados os pacificadores, os pacíficos, os mansos, porque já tem um equilíbrio suficiente para continuar no caminho da virtude. Pode levar à prática de muito mal para si e para outrem. E eu encerro com um lembrete de Hahnemann, que ele também da última mensagem lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele encerra esse capítulo, bem-aventurados os mansos e pacíficos, dizendo assim, que o homem sempre pode modificar o que é do espírito, quando o quer com vontade firme. Outro dia me perguntaram, e eu resolvi até fazer uma palestra sobre esse tema, como nós podemos ser felizes. Eu digo, o que é ser bem-aventurado? Feliz. Por isso Jesus, nós temos traduções em Bíblia que a gente pega assim: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram. Então, ser bem-aventurado é ser feliz. E eu falei, basta-nos a cada um apenas a decisão de ser feliz. Porque se nós seguirmos os ensinos do Evangelho, as lições do Mestre, o caminho é esse. É a felicidade. É começarmos a viver no mundo ditoso. E a gente aqui lutando para transformar a Terra em regeneração, né? Não, a gente vai para um mundo feliz. E encerrando, quando a gente analisa a vida, devemos reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas do que as nossas dores.
que o fardo se torna mais leve quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. Olhemos para o alto. Busquemos em todas as situações da nossa vida a espiritualidade maior, Jesus, Deus. Tenhamos Jesus como nosso melhor amigo, nosso companheiro, onde quer que nós estejamos, no lazer, em casa, no trabalho, qualquer atividade. Diante de uma contenda, ao invés de você começar a brigar com o outro, pense em Jesus. Ou vocês acham que é à toa que a espiritualidade nos orienta quando nós vamos na hora mais sublime que estamos no centro, receber um passe, mandamos pensar em quem? Em Jesus. Sigamos as orientações dos espíritos que já sabem muito mais que nós. Temos todo esse material que nos vem através das psicografias e temos a lição eterna do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos.